Boa tarde, meu nome é Israel Fernandes. Eu vou apresentar para vocês a primeira parte do meu projeto final de curso com o tema Projeto de uma caixa de redução para um veículo do tipo minibus, orientado pelo professor Juan Manuel Pardal. O minibus é um veículo off-road monoposto movido a um motor a combustão de gasolina, projetado com o objetivo de participar de competições promovidas pela SAI, Sociedade dos Engenheiros Automotivos, entre universidades de todo o Brasil, a nível regional e nacional, oficialmente 2 vezes por ano. Essas competições são marcadas por colocarem à prova a resistência do protótipo, com pistas com obstáculos desafiadores. A performance do veículo é mensurada por provas como a de aceleração, velocidade, frenagem, corrida 1 versus 1, conforto, manobrabilidade, suspensão e o enduro, a prova com maior pontuação, que tem duração de 4 horas, em que todos os carros competem em uma pista off-road para dar o maior número de voltas. Além dessas provas, é avaliada a qualidade do projeto das equipes, metodologias empregadas, capacidade de transmitir essas informações por apresentações presenciais de projeto e de cada subsistema. São eles transmissão, suspensão, freios, design e ergonomia, cálculo estrutural, eletroeletrônica, gestão e marketing. Também faz parte da pontuação a entrega de um relatório detalhado de projeto e um relatório de desafio técnico de um tema que é relevante na atualidade. Com exceção de poucos componentes, todo o carro é projetado e fabricado pelos estudantes. Isso faz com que o aluno tenha contato com a área prática da engenharia, ao aplicar os conhecimentos aprendidos em sala de aula, resolva também problemas reais e tenha experiência com gerência de projetos e trabalho em equipe. A imagem da direita apresenta parte do último projeto da equipe de base da UF, a equipe Tufão, com destaque para o novo sistema de transmissão 4x4. Esse sistema tem a função de transmitir a potência do motor para as 4 rodas. E esse processo se inicia a partir de uma transmissão continuamente variável, a CVT, que é acoplada ao motor. Só a aplicação desse componente não seria suficiente para alcançar as metas de aceleração e transposição de obstáculos do protótipo. Por isso, faz-se necessário um componente adicional de redução, a caixa de redução, possível visualizar em verde. A caixa de redução é composta por 3 eixos e 2 pares de engrenagens de dentes retos. Configuração escolhida pela maior confiabilidade e menor necessidade de manutenção, se comparado, por exemplo, a um sistema por corrente. A maior eficiência se comparado a um sistema por correia e o menor custo se comparado a um sistema de engrenagens de dentes helicoidais. A potência é transmitida da CVT para o primeiro eixo da redução, que é transmitido pelo primeiro par de engrenagens para o segundo eixo. A partir daí, o torque tem 2 caminhos diferentes. No primeiro, em continuação ao segundo eixo, é transmitido perpendicularmente por um par de engrenagens cônicas, em rosa na imagem, que é transmitida para um diferencial, por um sistema de juntas universais e eixo cardan, para então ser distribuído para as rodas dianteiras. Esse sistema pode ser acoplado ou desacoplado, dependendo das necessidades de cada prova, sendo possível usar o sistema 4x4 quando a prioridade é tração e desativar o sistema quando a prioridade é a dinâmica lateral. No segundo caminho, o torque é transmitido para as rodas traseiras por meio de um sistema de semi-eixo e homocinética e azul, acoplado a um cubo que é acoplado às rodas. Grande parte do desafio e tempo empregado nesse projeto teve motivo na falta de uma metodologia consolidada pela equipe e de fácil acesso para o dimensionamento dos componentes mecânicos. Por isso, o objetivo desse trabalho é desenvolver e consolidar uma metodologia para dimensionamento de engrenagens e eixo para uma caixa de redução. No dimensionamento das engrenagens, as normas que regem esses projetos na indústria e são amplamente difundidas na literatura são as normas da AGMA, que é a Associação Americana de Fabricantes de Engrenagens.
e ela aponta dois critérios de falha a serem verificados. O primeiro diz respeito à falha por ruptura da raiz do dente, que foi modelado matematicamente pela primeira vez por Lewis como uma viga engastada para estimativa dos esforços no dente da engrenagem. O segundo critério é a falha por crateramento, que é o desgaste superficial do dente, modelado pelas equações de tensão de Hertz. Até os dias atuais, as normas Zagman usam a aproximação de uma viga de Lewis, mas adicionam um coeficiente para correção desse cálculo, que variam a depender das condições de operação e qualidade de fabricação da peça, sendo a tensão de flexão calculada para evitar a falha por ruptura da raiz do dente e a tensão de contato para evitar a falha superficial por crateramento. Aqui estão exemplificados alguns desses fatores multiplicativos que são apresentados pelas normas Zagman em formato de tabelas, gráficos ou fórmulas. Como exemplo, é possível citar o fator dinâmico, que introduz nos cálculos um aumento de tensão a partir da qualidade de fabricação da peça e velocidade que terá quando em operação. Também é considerado os choques de um componente a partir do fator de aplicação, a depender se a máquina motora é um motor elétrico ou um motor a combustão, por exemplo, ou se a máquina movida é de operação suave ou tem choques mais severos, entre outros coeficientes que serão melhor abordados no trabalho escrito. A AGMA também oferece a resistência de materiais comumente empregados nos projetos, separadamente para cada critério, sendo a resistência à fadiga de superfície relacionada à dureza superficial do dente, que pode ser aumentada por um tratamento térmico superficial como nitritação ou cimentação, e a resistência à fadiga de flexão, que considera a dureza do núcleo relativa ao material empregado e seu possível tratamento térmico. A tensão admissível é então adquirida desses dados fornecidos e multiplicada por um fator de vida finita, a depender do número de ciclo esperado para a vida útil e que se deseja do componente, para assim obter um dimensionamento mais otimizado. No dimensionamento dos eixos, a principal carga envolvida é a tensão alternada, provocada pelo momento fletor, que contrai e tensiona o eixo uma vez por volta. Para esse dimensionamento, é possível usar vários critérios de falha. A linha de Soderberg, por exemplo, se resguarda contra a falha por escoamento, mas é muito conservadora, produzindo peças muito pesadas. Já a elipse de Goff e parábola de Gerber são as mais ousadas. A literatura de referência, entretanto, indica que a opção intermediária é a mais usada e mais conservadora, a linha de Goodman modificada. Porém, esse método não se resguarda contra o escoamento e se faz necessário um teste adicional para esse tipo de falha. O critério de Goodman modificado pode ser usado para diversas combinações diferentes de carregamento. Para o nosso caso, vão ser mantidas só as componentes de momento alternado e torque médio, ao se igualar a zero o momento médio e o torque alternado. Para o cálculo do momento fletor, aproxima-se o eixo de uma viga estaticamente determinada e calcula-se a partir de duas vistas ortogonais o momento fletor, que são posteriormente somados para obter o momento fletor total em cada seção de interesse. Devido a fenômenos de concentração de tensão, são aplicados coeficientes multiplicadores no momento fletor, a depender da geometria do eixo, como um fator, por exemplo, para a mudança de diâmetro, um fator para rasgo de chaveta, estria e um fator para rasgo de anel elástico, que são obtidos através de tabelas, gráficos e fórmulas disponíveis na literatura, todos desenvolvidos a partir de experimentos. A resistência à fadiga do material utilizado também é calculada de acordo com as condições de operação e qualidade de fabricação do eixo, em que o valor de resistência à fadiga do corpo de prova experimental é multiplicado por fatores como o fator de superfície, que leva em consideração o acabamento superficial, e o fator de tamanho da peça. Foi notado, então, a grande importância da fadiga nos componentes citados. No desenvolvimento dos cálculos,
O cálculo para a vida infinita não se mostra compatível com o esperado para peças competitivas, que resultaria em peças superdimensionadas. Por isso, busca-se introduzir uma teoria de dano cumulativo para os dimensionamentos, que levam em consideração as cargas e ciclos reais que os componentes são expostos, assim como o equilíbrio entre a vida útil e características competitivas do componente. Como nesse exemplo da figura A, que é anotado 3 intensidades e frequências diferentes de carregamento. A regra de Palmer-Green-Miner fornece uma estimativa para a vida da peça com diferentes carregamentos. Ela propõe o somatório dos danos provocados por cada carregamento, de forma que totalize em 1 de dano, que representa a falha da peça. Como exemplo, observando a curva SN à esquerda, a uma tensão de 90 kPSI, a peça resistiria a um total de 1000 ciclos antes da falha. Se o protótipo fosse submetido a 500 ciclos dessa carga, a regra de Palmer-Green-Miner resultaria em um dano acumulado para esse carregamento de 50%. A partir dessa regra, então, é possível calcular quantos ciclos de uma determinada carga ainda são possíveis antes da falha por fadiga. Dessa forma, pretende-se mensurar as condições reais de operação dos componentes a serem dimensionados e realizar uma discretização desses dados para aplicação nos critérios de falha discutidos, dessas diversas intensidades de carga e o número de ciclos esperados para cada uma em 100 horas de operação, por exemplo. Para estimar as condições reais de uso, foi realizado experimento a partir do sensoriamento do protótipo para aquisição da curva de deslocamento pelo tempo, que com a aplicação da segunda lei de Newton é possível determinar a força transmitida pelos componentes para a aceleração da inércia correspondente exclusivamente à massa do carro. Essa força, porém, não representa toda a carga transmitida pelos componentes, visto que para o movimento outras forças resistivas devem ser superadas, como as forças de resistência mecânica, devido ao atrito dos componentes e movimentação dos lubrificantes, a força de resistência ao rolamento, caracterizada pela dissipação da energia na deformação dos pneus, a força de resistência aerodinâmica e a força de resistência de inércia rotativa. Para determinar essas cargas adicionais, foram realizados experimentos com o uso de sensor indutivo e do software tracker. Como exemplo, a resistência ao rolamento pode ser mensurada ao se acelerar o protótipo e permitir sua desaceleração sem interferência externa, além da provocada pelo rolamento dos pneus. Assim, foi possível calcular a força total transmitida no componente a ser analisado e a quantidade de ciclos em cada intensidade de carregamento. Para aplicação na regra de dano acumulado, obteve-se então os dados e ferramentas necessárias para um dimensionamento otimizado. Para os próximos passos, será implementada a vida finita no cálculo dos eixos, assim como aplicar a teoria de dano acumulativo. Muito obrigado e até a próxima.